Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Curso Milagres. O assunto de hoje é sobre vício em julgamento. O trecho é de uma palestra dada pelo Dr. Ken Wapnick. Se você gosta deste estudo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Assim você irá ajudar este conteúdo a chegar para mais pessoas. Às vezes, nos esportes, um árbitro dirá: sem dano, sem falta. Em outras palavras, há algum contato corporal, digamos no basquete, hóquei ou futebol, mas ninguém se machucou e então a decisão foi tomada apenas para deixar os jogadores continuarem sem dano, sem falta. Comentei frequentemente sobre o Aixin, que é aquele compêndio da antiga sabedoria chinesa, que é realmente uma das verdadeiras joias da literatura espiritual do nosso mundo. E uma das frases, na verdade, é a frase que mais se repete. Qualquer outra pessoa, eu acho, no I Ching é sem culpa. Há uma passagem no início do texto onde Jesus diz que você não tem ideia da profunda liberação de paz que vem quando você desiste totalmente do julgamento. E julgamento, que é outra palavra para culpa, é realmente um dos alicerces do sistema do ego. Certamente um dos alicerces do sistema defensivo do ego. A separação não só começa quando fazemos um julgamento. O amor de Deus não foi suficiente e por isso temos que alcançar o nosso. Mas o que assegura esse pensamento e o preserva em nossa mente é o mundo que criamos como uma defesa contra a mente na qual estamos sempre julgando. Na verdade, pode-se dizer que é por isso que inventamos o mundo, para estar repleto de alguns bilhões e bilhões de fragmentos, cada um dos quais, por si só, seria um objeto para nossa projeção. Quer projetemos nossa culpa e nossos ódios ocultos e pecados secretos sobre pessoas ou animais de estimação, animais, plantas, árvores, o sistema solar, presidentes, computadores que falham, carros que quebram. Não importa o que seja, existem tantas oportunidades em nosso mundo cotidiano para encontrarmos algum bode expiatório, alguém que poderíamos culpar, alguém que poderíamos dizer que nos prejudicou e, portanto, que merece uma penalidade. No esporte, há jogadores que cometem falta, são penalizados. Em nosso mundo cotidiano, quando acusamos alguém de pecado, não é tão inofensivo quanto dar um chute no outro time, ou como uma penalidade de jardas, ou o que quer que seja. Mas a penalidade real que exigimos daqueles de quem acusamos ter pecado é que eles seriam mortos em vez de nós. Há aquela linha perto do final do texto que diz: sempre que você sofreu, escondeu o seu próprio desejo de matar. E sempre que fazemos um julgamento, estamos dizendo: você é o pecador e não eu. E mesmo que essa possa não ser minha ideia consciente, ou o que eu estou ciente, é o que está por trás disso. Isso é que está por trás de todas as nossas projeções. Eu não sou a pessoa culpada, você é. E, portanto, você é aquele que merece a punição e a ira de Deus. Mesmo que não estejamos cientes disso, mesmo que estejamos apenas ligeiramente
irritados com alguém, o conteúdo subjacente que alimenta isso é: eu preciso encontrar uma pessoa para ser visto como o vitimizador, como o pecador, para que essa pessoa seja punida em vez de mim. É por isso que é tão difícil desistir do julgamento. Quer dizer, uma das mensagens claras deste curso é não julgar. Está em todos os 3 livros, até o fim, o que é outra maneira de ecoar o sem culpa do I Ching. E a razão pela qual isso é tão difícil é que nossa própria existência começou com o julgamento de que o amor de Deus não era o suficiente para mim e, portanto, não me satisfez. E, portanto, estou justificado em fazer um eu com um contexto de amor especial que atenderá às minhas necessidades. E estou justificado em fazer isso, mas é tudo baseado naquele julgamento inicial. Alguém aí fora, mesmo o próprio Deus, não atendeu às minhas necessidades e, portanto, estou justificado em vingar-me, criando um eu, criando um mundo que é exatamente o oposto de Deus no céu. E, de fato, funciona melhor para mim porque atende ao meu especialismo e à minha necessidade de ser visto como um indivíduo. Uma vez que o julgamento está enraizado, é a própria estrutura da minha existência. É tão difícil desistir, porque se eu desistir do julgamento, quem sou eu? E se eu desistir da culpa, quem sou eu? Se eu vejo as pessoas como inocentes, então meu ego me diz: se elas são inocentes, então você deve ser culpado e, portanto, deve julgar de outra forma. Você não pode preservar seu individual e especial. Esse é o combustível, na verdade. Essa é a paixão que nos incita a andar neste mundo com um julgamento incrível. Tenho certeza de que falo por todos os alunos de um curso em milagres, que não importa quantas semanas, meses, dias, anos, décadas você estudou este material, você ainda se encontra julgando. Tudo bem, e não é porque você é mau ou perverso, é porque você está apavorado com o pensamento: quem eu seria sem julgamento? E, no entanto, esse é o ideal que queremos sempre alcançar. A mensagem que queremos dar aos nossos irmãos é: sem danos, sem problemas. Você não me machucou. Sim, você pode ter ferido meus sentimentos. Sim, você pode ter me machucado o meu corpo ou os corpos de meus entes queridos, mas você não machucou, tomou ou afetou de forma alguma o amor e a paz que está em minha mente. O que Deus me deu está dentro de mim. É a memória do amor perfeito de Deus que constitui a mente certa que está em todos nós. E nada que já foi feito, dito, desde os tempos antigos até o presente ou no futuro, pode mudar isso. E essa é a mensagem que queremos dar às pessoas. Nenhum dano, nenhuma falta, sem culpa. Seja o que for que você fez, você simplesmente agiu com base no seu ego, que, se for esse o caso, por causa do seu próprio medo, mas isso não tem nada a ver comigo. Ao invés de escolher o que a canção da oração chama de perdão para destruir, onde eu te perdoo, tendo primeiro reconhecido seu pecado e julgado, eu digo que não houve pecado, não tinha culpa. Existe apenas a inocência do Filho de Deus, que ambos compartilhamos.
A frase nenhum dano, nenhuma falta, sobre a necessidade de desistir do julgamento e do que se trata o julgamento, mas obviamente nosso julgamento, que é uma projeção de nossa culpa, tem sua origem em nosso auto-julgamento. E pensei que poderíamos falar esta manhã sobre auto-julgamento ou autocensura, que na verdade é apenas uma palavra para a culpa ou ódio de si mesmo. Há uma passagem no texto que diz muito especificamente que ódio e culpa são a mesma coisa. Há um mundo lá fora quando aparentemente projetamos nosso ódio de nós mesmos, nossos julgamentos de nós mesmos, nossa culpa fora de nós em outras pessoas, e não há ninguém lá fora. Então, é realmente exatamente a mesma coisa, onde as ideias não deixam sua fonte. A culpa, o autojulgamento, não deixa sua fonte. Portanto, a autoculpa e a culpa são a mesma. Ela apenas parece e se sente diferente. É por isso que muitas vezes é tão bom quando podemos ficar com raiva. Há uma descarga de adrenalina, há um senso de justificativa real. E, claro, cada vez mais pessoas se juntam a nós, o que faz com que tudo pareça ainda mais justo, e é maravilhoso porque naquele momento insano, ou você poderia dizer que é um instante profano, aquele momento insano em que acreditamos que nos livramos da nossa culpa. Nós nos livramos de nosso julgamento sobre nós mesmos. Então, o que importa é o que realmente fazemos com esse julgamento e autojulgamento. Bem, sua origem está na ilusão. O autojulgamento está dizendo: eu fiz algo horrível. Originalmente, ontologicamente, aquela coisa horrível que todos nós nos acusamos de fazer, porque a separação pareceu ocorrer. O Filho de Deus se separou como um só filho. Foi somente quando a projeção ocorreu e o mundo foi feito que aquele único filho se fragmentou em bilhões e bilhões e trilhões de pedaços. Mas tudo começou como um filho, e ainda é um filho, que acreditou que o impossível aconteceu. O impossível horrível aconteceu, que dissemos ao nosso Criador e fonte de que seu amor não era suficiente. Portanto, basicamente, o despediríamos como nosso Criador, fazer o nosso Deus. Faça nosso próprio eu, faça nosso próprio mundo para que nosso especialismo seja honrado. É daí que vem a culpa. Isso é o que o ego chama de pecado e que o curso chamaria de pecado original. Exceto então, é claro, não há pecado real, mas dentro da estrutura do sistema de pensamento do ego, que é a origem, a crença de que pecamos contra a nossa fonte por separar-se de Deus. E daí vem a culpa, e é isso que o ódio a si mesmo, é isso o julgamento sobre nós mesmos. Mas, uma vez que não sabemos que somos mentes, porque tudo isso ocorre na mente, a mente dos sonhos, uma vez que não sabemos que somos uma mente, porque a projetamos, não há maneira de obter acesso a essa mente. Então, poderíamos escolher um professor diferente, que nos dá uma interpretação diferente da pequena e maluca ideia, a saber, que minúscula e maluca ideia, nada aconteceu. Portanto, o problema é que pegamos essa culpa e esse ódio e aparentemente nos livramos deles projetando-os para fora. O princípio do ego, sendo ideias, de fato deixa sua fonte. A ideia do Filho de Deus pode deixar sua fonte no céu,
E a ideia do Filho de Deus como um pecador culpado pode deixar sua fonte na mente e projetá-la, e projetar a culpa. Então agora a culpa está em todos os outros. Mais uma vez, como eu estava dizendo, é por isso que é tão bom ficar com raiva, e é por isso que abandonar o julgamento é tão difícil, porque é tão bom dizer: finalmente estou livre da minha culpa. Alguém o tem e não eu. Mas o problema é que eu não sei se fiz isso. Todos nós causamos este véu de esquecimento ou véu de negação para cair em nossas mentes. Então, tudo que temos consciência é o mundo aparentemente fora de nós, que experimentamos como corpos e não temos consciência de onde ele veio. E se eu não sei de onde veio, ou seja, a decisão da minha mente pelo ego e por acreditar na culpa, não há como mudar isso. Portanto, a maneira do curso nos ajudar a fazer isso, e é por isso que a vigilância é tão importante, é monitorar nossas mentes para todos os nossos julgamentos contra outras pessoas e outros objetos ou outras coisas e outras circunstâncias. E o julgamento sempre significa, no fundo do poço, alguém fez algo que me afetou e me deixou pior. Quer eu esteja falando sobre meus genes ou minha crença em vidas passadas, a maneira como minha mãe me carregou, a maneira como fui criado, a maneira como o tempo muda, a forma como os governos funcionam, a forma como as religiões têm sido e assim por diante. Não importa o que seja, eu digo que algo externo me afetou adversamente. O que significa que o problema está nessa pessoa ou naquela coisa. Quer estejamos falando sobre um ser humano, estamos falando de um micro-organismo ou algo inanimado. A culpa está neles e eles são os pecadores e não eu. E uma vez que o princípio do ego é sempre um ou outro, se alguém é visto como pecador, sou visto como sem pecado. Se quero deixar de lado meu julgamento e meu ódio de mim mesmo, eu realmente tenho que ser sincero e não acreditar mais nas mentiras e histórias que meu ego me conta. E as mentiras e histórias sempre terão como seu fundamento: você fez algo para me fazer sentir do jeito que sou. Seja alguém na minha vida presente ou na minha vida passada ou em qualquer nível, estou dizendo. A razão pela qual estou chateado, a razão pela qual estou tão infeliz, a razão pela qual sou um fracasso é porque minha mente tem. Não porque minha mente escolheu o professor errado, mas porque o mundo me tratou injustamente. É reconhecer isso e não dar substância à mentira que nos permite finalmente penetrar este véu e permite que Jesus ou o Espírito Santo nos leve de volta do mundo para a mente para que possamos escolher novamente. Mas requer vigilância, requer honestidade e integridade, que eu sei que não quero mais acreditar nas mentiras, nas histórias que eu contei a mim mesmo. Começo descartando as mentiras que contei a mim mesmo sobre você e ação descartando as mentiras e histórias que contei a mim mesmo sobre mim, que tudo é inventado. Culpa e autoacusação são a mesma coisa. Raiva e culpa são a mesma coisa, e todas são defesas contra a simples escolha que podemos fazer para lembrar quem somos como o Filho inocente de Deus. Queridos,
Se sentirem de comprar comigo o livro Um Curso em Milagres e outros livros relacionados a Um Curso em Milagres, vou deixar abaixo na descrição do vídeo os links dos livros que estão à venda no site da Amazon, onde eu sou afiliada. Além de livros, no mesmo link vocês também podem comprar outros produtos. Gratidão e até o próximo vídeo.